Oi, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo bimestre, hoje é a nossa segunda aula, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam fazendo as tarefas, né, da escola. E vamos lá. Bom, a nossa primeira aula nós começamos a falar sobre polígonos, né? Vimos algumas características dos polígonos, né? Identificar elementos que formam os polígonos e vimos sobre diagonais de um polígono. Hoje nós vamos estudar as relações entre os ângulos internos e externos de um polígono convexo. Então, acompanhe aí comigo. No polígono convexo abaixo, destacamos ângulos internos e externos. Então, eu tenho um losango, né? E aí eu tenho os ângulos internos marcados com letras maiúsculas e os externos marcados com letras minúsculas. E aí a gente vai fazer uma relação, né, dos ângulos internos com externos. Observa só o ângulo A, o ângulo interno A e o ângulo externo A. Olhando, né, se a gente estender a linha, né, do polígono, a gente pode observar o seguinte, que o ângulo interno A com o ângulo externo a soma deles é igual a 180 graus, ok? E isso a gente consegue observar também no ângulo B, no C e no D. Então, olha só, em qualquer polígono convexo, a soma do ângulo interno com o ângulo externo, eles são suplementares. Então, significa o quê? Que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180 graus. Beleza? E se a gente for pensar num exemplo aqui, imagina que meu ângulo A tenha 90 graus, tá? A verdade é que não tem 90 graus, né? Não é reto, mas imagina que ele tem 70 graus, então o meu ângulo externo é 180 menos 70, logo 110 graus. Bom, agora a gente vai falar sobre a soma dos ângulos, das medidas dos ângulos internos e a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Para a gente poder estar vendo como é que isso acontece em todos os polígonos convexos, a gente vai precisar lembrar da soma interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que a gente sabe que é igual a 180 graus. E lembrar também que todo polígono convexo pode ser decomposto em vários triângulos, beleza? Bom, a gente sabe que tem uma fórmula, né, para a gente chegar no cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono, mas vamos ver como é que essa fórmula ela aparece, né? Então, olha só, a gente tem um quadrilátero e através desse quadrilátero, eu traçando a diagonal a partir de um vértice, eu consigo decompor esse quadrilátero em dois triângulos, ok? Então, o que eu percebo? Que o número de lados do meu quadrilátero é menos 2, certo? No heptágono, a gente traçando também diagonais a partir de um vértice, eu consigo decompor esse heptágono em 5 triângulos, certo? Então, olha só, número de triângulos formados, 5. 7 menos 2 é 5. O decágono, a gente consegue decompor em 8 triângulos, né? Novamente, a gente percebe a relação que o número de triângulos formados é menos 2. É o número de lados menos 2. E aí a gente consegue entender o seguinte, que se a gente fixar um dos vértices de um polígono convexo e traçando as diagonais que partem desse vértice, o número de n lados fica composto em n menos 2 triângulos. Beleza? Vamos lá, acompanha comigo essa tabela aí. Veja como encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de alguns polígonos. Então, olha só, eu separei os polígonos triângulo, quadrilátero, pentágono, heptágono, octógono e decágono. Coloquei os números de lados. Aí, olha só, números de triângulos formados e soma das medidas dos ângulos internos. Triângulo, eu tenho 3 lados, número de triângulos formados, 3 menos 2 igual a 1, né? Triângulo eu só consigo 1 mesmo. Soma das medidas dos ângulos internos, 1 vezes os 180 graus.
Eu só tenho um triângulo e eu sei que a soma das medidas do triângulo é igual a 180. Quadrilátero, são 4 lados. Número de triângulos formados. Quando eu traço a diagonal, eu consigo formar 2 quadriláteros, certo? Desculpa, 2 triângulos. Então, a soma das medidas é 2 vezes 180, que é 360 graus. Do mesmo jeito, eu faço com o pentágono, o heptágono, o octógono e o decágono. Então, eu consigo perceber o seguinte, que para eu descobrir a soma das medidas dos ângulos internos, ele é o meu número de lados menos 2 vezes a quantidade de lados do meu polígono, ok? Tá aí o que eu falei para vocês. Então, olha só. Para deduzir a fórmula que relaciona o número de lados n com a soma S das medidas dos ângulos internos do polígono, usamos os seguintes dados. Um polígono de n lados pode ser decomposto em n menos 2 triângulos pelas diagonais que partem de um mesmo vértice. E a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Logo, a soma SI, né, das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é dada por SI é igual a n menos 2 vezes 180. Então, vamos ver como é que isso acontece aí no exemplo. Exemplo 1. Vamos calcular a medida das somas dos ângulos internos de um n-ágono. Então, olha só, a gente tem a fórmula aí. A fórmula é SI é igual a n menos 2 vezes 180. Um n-ágono é um polígono com 9 lados. Então, o meu n é igual a 9. Onde tiver n na fórmula, eu coloco 9. Então, vamos lá. SI é igual a 9 menos 2 vezes 180. Lembrando que a gente resolve primeiro o que está entre parênteses, certo? Então, eu fico com 9 menos 2, 7. 7 vezes 180 é igual a 1.260. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um n-ágono é igual a 1.260. Bom, esse exemplo aqui a gente quer descobrir qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 1.080. Então, vamos lá. Eu tenho a mesma fórmula, certo? SI é igual a n menos 2 vezes 180. Só que aqui é o seguinte, o que eu quero descobrir é o meu n. Eu sei quem é o SI, mas eu não sei quem é o n. Então, vamos lá, a gente vai botar n menos 2 vezes 180 igual a 1.080. Vou fazer a distributiva, vê? N vezes 180, 180n. 2 vezes 180, 360, né? Menos 2 vezes 180 é menos 360, igual a 1.080. A gente acabou resolvendo, chegando numa equação, né? Eu deixo que tem a incógnita de um lado e os números para o outro. Então, eu fico com 180n é igual a 1.080 mais 360. 180n igual a 1.440. O 180 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, eu fico com n é igual a 1.440 dividido por 180. n igual a 8. Logo, o polígono que eu quero é um polígono de 8 lados, que é o octógono. Nesse aqui, a gente vai ver como que a gente chega na conclusão da soma das medidas dos ângulos externos de um polígono. Então, olha só, acompanha comigo. Número 1. Desenhamos o polígono ABCDE e destacamos seus ângulos externos. Ele chamou de E1, E2, E3, E4 e E5. Beleza? Ele desenhou um pentágono num papel e destacou os ângulos externos desse pentágono. Ele cortou com a tesoura cada figura, né, de um dos ângulos externos, certo? E aí, quando ele juntou, veja só, no quadrinho 4, ele juntou todos os ângulos externos, o que ele percebeu? Que formou um círculo, certo? Formou o meu círculo tem 360 graus. Daí a gente chega à conclusão que a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Bom, tá aí, ó. Assim concluímos que a soma SE é soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360 graus.
Bom, crianças, eu sei que essa matéria agora ela vai começar a ficar mais chatinha, né? Porque a gente vai começar a usar fórmulas e tal. Então, assim, eu peço que vocês façam os exercícios, né? Junto com esse vídeo vai também uma lista de exercícios. Espero que vocês estejam fazendo. Dá uma olhada em equação do primeiro grau, né? Busca aí na matéria do Marcos exercícios que envolvam equação para vocês poderem estar praticando. E qualquer coisa, qualquer dúvida, só colocar lá no grupo, no WhatsApp, ok? Ou deixa a dúvida aí na descrição do link do vídeo e a gente vai estar tentando resolver, beleza? Se cuidem, fiquem bem e fiquem em casa.